Show do Esporte e o Show do Esporte de número 12. Estamos mais uma sexta-feira aqui na Rádio Conexão. Agradecer a presença do nosso querido Rafael, nosso querido produtor, que está sempre conosco. E a parceria de Luiz Ribeiro. Fala, meu mano, como é que você tá? Vocês já estão acostumados. Estou muito bem, como é que você tá? Tamo bem, tamo aí. Parece que nós estamos vez. juntos desde as 4h30 da tarde. Aqui em BC, né? Gravando conteúdo para o programa da rádio aqui. Ó, né? falando nos conteúdos, acessa lá no Instagram, Programa _ Show do Esporte. Todos esses conteúdos que a gente está falando aqui para vocês estão lá. Vamos trazer notícias quentíssimas do esporte. Nós vamos falar que o Daverson está afastado do Cuiabá, o Dorival foi presente no jogo Palmeiras e Flamengo, vamos falar de Corinthians, vamos falar de NFL. Bora começar mais um Show do Esporte. Conexão. Vamos lá, o Dorival Júnior esteve presente no Allianz Parque para o jogo de Palmeiras e Flamengo, que acabou empatado. Um jogo meio xoxo, né, Luiz? Pensei que ia ter alguma coisa ali, o dedo do Dorival, né? Pensei que ia ter o dedo do Dorival ali no jogo, mas eu não vi muita coisa ali não, sabe? Mas ele acabou tendo olhado bastante os jogadores, principalmente do Palmeiras, assim. Ele pode levar o Veiga, né? O Murilo, o zagueiro, o Rafael Veiga, o Hendrick, alguns jogadores que deve estar de olho, inclusive o Estevão, né? O Dorival deve estar de olho nele. Foi um jogo abaixo daquilo que a gente imaginava que poderia acontecer, porque Palmeiras e Flamengo são as duas maiores equipes do futebol brasileiro dos últimos 4, 5 anos. Claro. E foi um jogo abaixo do que a gente esperava, os dois times jogaram abaixo, acho que pensando em Libertadores no meio de semana. Eu pensei na vitória, sou corintiano, mas eu pensei na vitória do Palmeiras. A gente fez o bolão aqui, eu acho que até coloquei a vitória do Flamengo, porque imaginava que seria um jogo mais disputado. Mas não foi um jogo muito abaixo do nível técnico das duas equipes e o Dorival teve de olho por lá. O Max Verstappen, o piloto, ganhou no último final de semana o GP, né, o Grande Prêmio de Xangai, na China. O Max Verstappen, que a Mercedes está de olho para trazer o piloto, já que Lewis Hamilton é o novo piloto da equipe Ferrari. O grande Daverson foi afastado do Cuiabá por ato de disciplina e já deve ter acordo para ir para outra equipe. O Cuiabá não especificou o que aconteceu com o Daverson para que ele tivesse sido afastado. Usou apenas as palavras atos de indisciplina e que ele já teria um acordo com uma nova equipe a partir da janela de inverno que vai se abrir daqui a pouco. Abre uma nova janela e o Daverson deve estar de saída do Cuiabá. E aí eu queria falar um pouco sobre o Daverson, porque o Daverson é um herói improvável, né? O Daverson fez o gol do título da Libertadores de 2021, isso? Muito obrigado. Ele foi o herói improvável com aquele lance com o Nestor Pestana, que o Pestana encosta nas costas dele e se cai, né? Cai no gramado. Ô Rafa, o Daverson tem espaço no Peixão? Boa noite, meus colegas de bancada. Boa noite, Rafinha. Boa noite, ouvintes. Eu prefiro me abster dessa pergunta. Muito obrigado, ajudou bastante na participação do programa. Agora vamos com o Momento Saúde de Fábio Garcia. Conexão. Bem-vindos de volta ao nosso programa dedicado ao cuidado com a saúde e bem-estar dos atletas aqui na Rádio Conexão FM. Hoje vamos explorar um tema refrescante: os benefícios da água com gás para atividades físicas e esportivas em geral. A água com gás, além de ser uma opção refrescante, oferece alguns benefícios interessantes para os atletas. Vamos dar uma olhada em algum deles? Aporte de minerais. Alguns tipos de água com gás contêm minerais essenciais, como cálcio, magnésio e potássio, que podem ser benéficos para a saúde óssea, muscular e cardiovascular, além de ajudar na reposição de eletrólitos perdidos durante o exercício. Redução da fadiga. A água com gás pode ajudar a aliviar a sensação de fadiga e cansaço, proporcionando uma sensação de frescor e vitalidade durante o treino ou competição.
Controle do apetite. Alguns estudos sugerem que a água com gás pode ajudar a controlar o apetite e a sensação de saciedade, o que pode ser útil para atletas que buscam manter uma alimentação equilibrada e controlar o peso. É importante notar que a água com gás não é adequada para todos, especialmente para aqueles com sensibilidade gástrica ou problemas digestivos. Sempre consulte um profissional de saúde antes de fazer alterações significativas em sua dieta ou rotina de hidratação. Eu sou o Fábio Garcia, massoterapeuta, e espero que essas informações sobre os benefícios da água com gás para atividades físicas sejam úteis para você, atletas dedicados. Até a próxima, um grande abraço. Conexão! Olha só a fase que o Corinthians está. O Timão vive uma fase péssima. E o Corinthians está a 204 minutos sem marcar no Campeonato Brasileiro. Vergonha. O Corinthians não marcou contra o Atlético Goianiense, Atlético Mineiro, inclusive, desculpa a confusão. Não marcou contra o Juventude, que perdeu por 2-0. Então, 3 jogos sem marcar, e aí eu vou passar a bola pro Luiz Ribeiro falar um pouco sobre o Corinthians. Tem que falar não. Vai Corinthians pela primeira vez, né? Pelas primeiras e sempre que eu falo isso. Meu Corinthians, assim, ó, tá numa fase muito crítica. Em vez de brigar por título... Desde o ano passado. Em vez de brigar por título, vai brigar pra não cair. A gente viu o primeiro jogo, que foi Corinthians e Atlético Mineiro. O resultado não foi o esperado, porque quem foi o craque do jogo foi a arbitragem. Mas... foi um jogo tranquilo. Tá mais que certa essa tua frase. 0-0, beleza. Contra quem? Galo? Beleza. Tá, segurou um time forte. Não tá bom, mas também não tá ruim. Dava pra ter segurado. O Corinthians não tá numa fase boa. O Corinthians perdeu pro Juventude. O Corinthians perdeu pra Argentino Júnior, que eu não sei quem é Argentino Júnior. Uma das principais equipes argentinas lá de Buenos Aires. Não, eu não conheço. Nunca nem vi. O Corinthians vive uma fase bem complicada mesmo. Inclusive, já mais tarde a gente vai falar sobre a possível saída do Cássio, que já tem clubes de olho no goleiro do Timão. Mas ídolo. Antes da gente falar sobre Cássio, a gente falar mais um pouco, vamos sair com o áudio do novo treinador do São Paulo, Zubmendia, que falou sobre a comparação entre a Champions League e a Libertadores. Conexão! A Libertadores... yo creo que es la obsesión de todos los equipos grandes como Sao Paulo. Es como la Champions para el Real Madrid, la Champions para los equipos importantes de Europa. Conexão FM. O argentino recém-chegado no São Paulo, Zubmendia, comparou o São Paulo ao Real Madrid e a importância de uma Champions League e uma Libertadores. Luigi, eu vou te pedir para tu me falar se essa questão o São Paulo tem que ter essa obsessão na Libertadores ou pode sonhar tão alto assim na temporada, ou um brasileiro, uma Copa do Brasil já está de bom tamanho? Como eu não sou um torcedor tricolor paulista, eu vou falar como se eu fosse um. Pelo título que o Dorival ganhou antes da entrada do Carpini, eu diria sim, tem que lutar para ganhar a Liberta. Não é, como eu posso dizer? Não é a principal obsessão, né? Não é obsessão, mas é a obrigação sim de tentar, e quem sabe mais pra frente, pelo tamanho do São Paulo, tentar ganhar, que é algo que seria muito legal de ver pelo um time que ficou na seca por muito tempo e que agora vai voltar a ganhar títulos caso eles foram pra cima. Ô Rafa, você concorda com a afirmação do Zubmendia quando ele fala que a importância da Libertadores para o São Paulo seria a mesma importância da Champions para o Real Madrid? Eu achei um pouco exagerada, para não falar absurdamente exagerada. Conexão FM. O Los Angeles Lakers está enfrentando o Denver Nuggets nos playoffs da NBA e o resultado está 2-0 na série para o Denver. O Lakers precisa vencer esta partida para conseguir jogar essa série para o jogo 6. Vamos falar de futebol brasileiro, porque o Galo venceu pela primeira vez o clássico contra o cabuloso Cruzeiro na Arena MRV, Luiz Ribeiro. Triste.
Sou mais Cruzeiro. Eu gosto das duas equipes, mas é diferente, né? É estranho você ter uma equipe que não ganhava em casa um clássico desde que teve sua nova casa. Casa né? nova, A Arena MRV é recente. E bonita. Muito bonito o estádio da Arena MRV, inclusive. Eu gosto do Mineirão, mas não traz muitas lembranças. E lembranças tristes ainda, do 7-1, isso. Mas teve várias coisas lá que rolou lá também que foram históricas. Mas, parabéns ao título do Atlético Mineiro em ganhar um jogo contra o cabuloso Cruzeiro. Que isso sim é um título pra eles. Acho que eles consideram um título, tá ligado? Eu acho que sim, acho que todo clássico é campeonato à parte. Um né? derby paulista, um choque paulista. rei, um Grenal, um Fla-Flu, né? Fla-Flu, Botafogo e Vasco sempre tem esse nível de tamanho. Quer que eu fale? Conexão FM. Vamos com o áudio do Fernando Diniz falando sobre a vitória do Fluminense sobre o Vasco. É sempre bom ganhar, quebrou hoje aí os 13 clássicos. Acho que essa notícia não dá mais pra ficar, acho que muita gente não vai ficar triste, né? Não vai dar pra criar caos porque ganhou. Até recapitulando, pra gente aprender o que acontece, hoje nesse clássico, como no Flamengo, a gente deixou de ganhar, porque deixou de ganhar mesmo, os dois últimos. Mas muito clássico que a gente deixou de ganhar aí na conta, foi por conta da Libertadores do ano passado, da Recopa esse ano. E se a gente joga hoje, tivesse jogado um jogo de Libertadores próximo do jogo, tivesse outro, tivesse que poupar, a gente ia ter mais chance de ganhar e poderia ser que não ganhasse. Conexão FM. Já nós vamos falar mais sobre Fernando Diniz, sobre Fluminense, porque tem informação importante. Mas antes vamos falar o seguinte: os irmãos Kelsey da NFL, um dos campeões aí do Super Bowl, gostaram da ideia da NFL ter um jogo no Brasil, que vai acontecer muito provavelmente em São Paulo. Cara, futebol americano no Brasil, que legal, né? Que show, né, cara? Ter a primeira vez, não seria a primeira vez, com certeza já deve ter mais. Eu acho que é a primeira vez que a NFL vem pro Brasil. Se for pegar uma profissional, que é uma coisa que vai marcar, acho que sim, é da hora. Principalmente pra quem é fã, quem gosta de NFL, quem gosta de Super Bowl. É importante. E a nível de curiosidade, o Travis Kelce, que é um dos vencedores do Super Bowl, é o namorado ou esposo da cantora Taylor Swift. Conexão FM. Eu gosto, eu sou um Swifter. Neymar não sairá. Olha que notícia triste pro Rafael que está aqui. Neymar não sairá do Al Hilal até o fim de seu contrato, que acabará em maio de 2025. O craque Neymar já deixou muito claro que depois de maio do ano que vem quer voltar ao futebol europeu. Tá certo, tá mais que certo. O erro foi ter ido para a Arábia Saudita, todo mundo já sabe. Mas quando o cash fala mais alto, a gente tem que entender. E futebol é sempre importante deixar claro que o Neymar é a principal referência do futebol brasileiro desde 2010 pra frente. O último jogador raiz brasileiro, quem concorda comigo, respira. Com classe, com muita qualidade, com um futebol bonito. E o que o jogador faz ou deixa de fazer fora dos gramados... é a vida dele. Essa é a vida dele. Cada um tem a sua vida, ele cuida das coisas dele. E nós podemos discordar à vontade, sem problema nenhum. Como diz o narrador lá, vocês têm que agradecer, ajoelhar e levantar a mão para o senhor, que esse jogador da Vila Belmiro lá, lembra dessa narração aí? Histórica, bicho. O Ney vai jogar no Santos ainda? Eu acho que ele joga ainda, mas infelizmente não vai ser agora, como foi bem noticiado por vocês. A única coisa que eu achei ali na fala do Luigi é que, na verdade, eu acho que o erro do Neymar começou quando ele foi pro PSG. Tá certo. Sim. Depois daquele jogo do 6-1 que teve em 2016, 2017, ele viu que os créditos do jogo do 6-1 foi tudo para o Messi, mas não começou ali, já tinha esse negócio. O Cristiano Ronaldo tinha a equipe dele, o Messi tinha a equipe dele e o Neymar queria ter a equipe dele. O destino Só que certo ele errou o pro destino. país. Ele errou o destino. Se na teoria era certo. Ele acertou no pensamento, mas errou no destino. Isso. Vamos falar de CBF, porque a CBF planeja um amistoso da seleção feminina em Recife. E este ano, infelizmente... Rafa, tem um choro, uma coisa triste pra gente hoje? Musiquinha do Chaves. É o último ano da Marta na seleção brasileira. Rainha Marta. Grande Rainha Marta.
Eu acho difícil a gente ter É o último ano que a Marta jogará pela seleção brasileira. Então, ficamos muito felizes de ter mais uma gênia no futebol e representando a nossa seleção brasileira. Tanta Marta, Formiga, Debinha, muitas jogadoras boas, craques de bola passaram pelo Brasil. Marta. E é bem difícil ter outra pessoa comparada à Marta. A Marta é como se fosse o Pelé do futebol feminino, assim. É verdade. Dificilmente alguém vai passar batom. o que é a Marta. Pelé de batom. Desse negócio, desse comentário que você fez, Gui, é que não tem como comparar Pelé com outro jogador Não masculino. Não tem. Mas essa analogia que você fez aí de Pelé com Marta é totalmente aceitável. É válida. Vamos lá, porque as lesões continuam a assombrar o Esporte Clube Internacional. Dessa vez, Lucas Alário, recém-chegado no Inter, e Wanderson estão fora por lesões. O Alário teve uma fissura na costela e o Wanderson travou o tornozelo na última partida contra o Atlético Paranaense, que saiu derrotado no Brasileirão e está fora. Eu vou pedir pro Rafa, soltar o áudio da entrevista que o Thiago Maia deu, o recém-chegado do Flamengo ao Internacional. Conexão. Todos que chegaram, todos que já tinha. Então espero que o torcedor colorado nos ajude também, que obviamente é muito importante esse apoio deles, né? E deixar a ansiedade um pouco de lado, né? Se a gente deixar a ansiedade tomar conta, a gente acaba tropeçando, né? Então não é isso que a gente quer, né? São 2 jogos brasileiros, 2 vitórias, né? Obviamente que isso não quer dizer nada, muito no começo, muito ainda sobre falar sobre título, mas a gente está aí, como eu falei, a gente vai incomodar muita gente e espero que a gente possa pôr aí no final do campeonato, né, com boas vitórias, com boas notícias, né, pelos jogadores. Conexão. Quem ouve gosta. Então o Thiago Maia torce e pode dizer que o Internacional irá incomodar gigantes. O Internacional irá incomodar gigantes, Luiz Ribeiro? Bom, eu vou falar aqui, pelo fato do investimento do Inter, vai sim. E tu, que é colorado... Sim, sou colorado. Está torcendo muito para que isso aconteça. Eu tô torcendo muito para que isso aconteça e já começou a acontecer, porque o Inter quebrou o tabu de 10 anos sem vencer o Palmeiras em São Paulo. E venceu 1-0 na segunda rodada do Campeonato Brasileiro e conseguiu fazer um feito incrível. Fazia 10 anos que o Inter não ganhava do Palmeiras em São Paulo. Conexão FM. O poderosíssimo Barra irá enfrentar o Novo Hamburgo na Série D nesse domingo às 4 da tarde. Aí é o Barra estreando aí no Campeonato Brasileiro Série D. Vamos torcer pro nosso clube catarinense, amado clube catarinense, suba pra Série C e podemos ver aí Barra, Marcílio Dias, né, no futebol de elite do Brasil. Conexão FM. A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, chama John Textor, dono da SAF do Botafogo, de aberração e que deveria ser banido do futebol. Inclusive, o John Textor está suspenso do futebol por 17 dias, por enquanto, por acusações falsas sobre manipulação dos resultados no Brasileirão do ano passado. Conexão FM. A rádio de toda a família. O Everton Cebolinha tem lesão na panturrilha direita e ficará fora de um tempo do Flamengo. Isso mesmo que vocês leram. Everton Cebolinha é uma preocupação enorme para o Tite pelo fato da lesão, né? Merecimento, dedicação. Tu vê que vários pontos esquerdos estão se lesionando aí, como o Soteldo, acabou de voltar. Agora vem o Cebolinha e puf! Mais uma lesão. Vamos falar de Flamengo e vou pedir pro Rafa soltar o áudio do professor Adenor. Tite vai falar agora com a gente aqui. Áudio, solta o Rafa. Como técnico, eu sei que ela é bastante exposta. E eu tenho que aguentar ali quando vem fora todas as ofensas que vão de fora possíveis. E não é da torcida do Palmeiras, não é. Elas são de algumas pessoas que talvez não tenham
a condição de saber que tem um monte de criança que dá para te educar. Então as ofensas que eu vi, ela é do jogo, mas cusparada é muito feio, cara. Cusparada é muito feio. Eu tenho que limpar minha cabeça, tenho que limpar uma coisa feia, cara. Então, só para essas pessoas, não para a torcida do Palmeiras, que ela tem todo o direito. E eu estive aqui, e tem uma etapa muito bonita que me orgulha aqui. O nosso trabalho aqui, ele foi digno, que ele salvou aquela etapa, o Palmeiras do rebaixamento. O Real Madrid ganha do Barcelona no último minuto com gol de Bellingham. E o Jude Bellingham, gol. E o Juan, já para colocar, para emendar, o presidente Madrid do Barcelona, que foi responsável por trazer o Ronaldinho lá em 2005, 2004. Juan Laporta pediu a anulação do El Clássico por um erro grotesco do VAR. E na Espanha virou meme o Real Vardrid, né? Porque o Real Madrid teve 2 erros do VAR aí ao seu favor e o presidente do Barcelona quer e pediu a anulação da partida. Conexão! Após derrota para o Argentinos Júniors, Cássio falou que considera a saída do timão e torcedores rivais brincam em pedido de Cássio no gigante Palmeiras. Que? Jamais. Eu, como corintiano, isso nunca existiu. Conexão, a rádio de toda a família. Vamos falar de Peixão, vamos falar de Santos. Vamos soltar o áudio do Fábio Carilli falando sobre a estreia na Série B contra o Paysandu com vitória. Conexão FM. Pode avaliar o elenco e o time por um jogo, né? O que me conforta, assim, que esse time enfrentou 5 ou 6 times que vão jogar a Série B no Campeonato Paulista. Isso já deu para entender como vai ser. O torcedor tem que ter essa confiança, assim, por aquilo que a gente fez até agora, né? Por tudo que a gente fez, mas nós aqui dentro não podemos pensar assim. A gente sabe que tem que trabalhar muito, respeitar todos e nos impor a cada jogo. A gente... Conexão FM. O Peixão ganhou na estreia da Série B e vai com tudo aí em busca do título. Então, torcedores santistas podem comemorar aí que vocês estão em busca de mais um título inédito dessa vez da Série B. A rádio de toda a família. Conexão. This Little Messi participou de todos os gols do Inter Miami 2024. O gênio Lionel Messi foi responsável por todos os gols na temporada do Inter Miami lá na MLS, sim, que agora conta com o ex-jogador do Corinthians, Matias Rojas, que pediu ao Corinthians 40 milhões de reais, é a dívida que o clube paulista tem com o Paraguai. Conexão. Abel Ferreira superou o Flamengo apenas 2 vezes na sua história, na final da Libertadores e na Supercopa. E vamos deixar o português falar, porque eu vou pedir pro Rafa soltar o áudio de Abel Ferreira falando. Conexão. Todo mundo no Brasil tiver o mesmo nível de gramado que tem o Corinthians. Aí nós podemos dizer, não, é melhor realmente um gramado natural ou igual à Europa, um gramado natural do que um gramado sintético, porque 80% dos gramados aqui, eu lamento dizer isto, mas são não bons, né? Não são bons. E Morumbi, pronto, não vou dizer que não, porque eles também trocam com alguma frequência quando há shows, não é? Mas para mim o melhor, também já o disse, não tem problema nenhum, uma coisa não tem a ver, somos rivais sim, somos rivais do Corinthians, mas a minha opinião é que quando todos os campos no Brasil tiverem um gramado igual ao do Corinthians, aí nós podemos falar do sintético, o que não é o caso, e tem muita interferência na qualidade do jogo, ter uma grama
em condições éticas quando. Conexão! O Thiago Silva falou que tomou a decisão de voltar para o Brasil, né? O destino dele vai ser o Brasil, todo mundo já sabe. Ninguém sabe ainda se o Fluminense será o clube que ele vai chegar. Possível destino, né? Eu até falei, às vezes voltar com aquela pessoa que às vezes não vale tanta a pena. O meu Thiago Silva já é um cara de 37 anos, já não é um cara jovem. Queria que fosse pro Corinthians. Corinthians já estuda a contratação, hein? O Flamengo também interessa na contratação do atleta e o Cruzeiro chegou a sondar a possibilidade de contar com o zagueiro da Copa do Mundo. Conexão. O tenista brasileiro João Fonseca recebeu o convite e vai jogar no Madrid Masters 1000. Exatamente aí, olha o Brasil no tênis, vamos torcer pro Brasil no tênis. Conexão! Vamos falar de Vasco porque o Ramon Dias falou e eu vou pedir para o Rafa soltar o áudio de Ramon Dias. Conexão! Sorprendió que en un clásico tan importante de Río haya tan poca gente. Me sorprendió, no sé el motivo. No lo puedo decir porque no sé el motivo. Pero es una lástima porque es un espectáculo donde dos equipos tienen mucha torcida, mucho fan. Y de Vasco podíamos haber llenado toda la cosa, pero no sé el motivo. Me sorprendió, parecíamos en pandemia. Pero en pandemia, un partido en pandemia, pero me gusta que si tenés la posibilidad que el estadio esté lleno. Vasco, si le da la mitad del estadio, la va a llenar. Pero no sé por qué no se puede. Conexão FM. Klaus e Anderson Daronco farão dupla de arbitragem no clássico de Flamengo e Botafogo. O Klaus será o árbitro principal e Anderson Daronco será o quarto árbitro da partida. Conexão FM. E vamos com a última notícia aqui do nosso primeiro resumo. O Fluminense anunciou de forma oficial o afastamento de John Kennedy, Cauã Elias, Arthur e Alexandro. Os jogadores cometeram alguns atos de indisciplina na concentração antes do jogo contra o Vasco, que um nome que tá aqui que é bastante especulado, que já foi caso de afastamento, foi do JK, John Kennedy. Ele, antes dele ser o que ele é hoje, um grande craque. Ele foi afastado e foi emprestado para a Ferroviária, né? Para a Ferroviária por indisciplina. Eu não sei se foi o mesmo caso, eu não busquei a fundo sobre o que foi da primeira vez, mas dessa vez agora a gente soube tudo o que aconteceu, não iremos falar aqui, mas são 4 jogadores e um aqui é bem difícil pro Fluminense, tá? É titular, o John Kennedy, ele já tinha sido afastado por indisciplina em outro momento. O homem do título, né? É o homem do título da Libertadores, foi emprestado pro Ferroviária e agora novamente o que rendeu a ele, todo mundo sabe o que aconteceu, tá? Vamos especificar. Não entraremos em detalhes. Mas, né, John Kennedy e alguns jovens jogadores do Fluminense afastados, né, no pré-jogo da vitória tricolor sobre o Vasco. Conexão FM. Vamos falar dos resultados da Libertadores e da Sul-Americana que teve no meio de semana. O Grêmio venceu a sua primeira partida lá em La Plata contra o Estudiantes por 1-0. O Atlético Mineiro, lá na Arena MRV, ganhou do Peñarol por 3-2 e que golaço do Scarpa, aquele primeiro, hein? Golaço do Scarpa. Não, o segundo. O primeiro e o segundo, Scarpa maravilhoso. é craque, joga muita bola. A estrela solitária, o Botafogo, venceu o Universitário por 3-1. O Bolívar ganhou do Flamengo lá de 2-1 por causa da altitude, né? Diz eles, né? Mas quando foi o Santos em 2011, ganhou de 8-0, né? Exatamente. O Independente del Valle tomou a virada do Palmeiras de 3-2, né? Que aí voltou aquele grito, né? O Palmeiras é o time da virada, é o time do amor. 3-2 para o Verdão. Muito time brasileiro aqui, principalmente os paulistas, já sofreram com o suco, né? Com o Del Valle, exatamente. O Cerro Porteño empatou, né? Com o Fluminense por 0-0. Pensei que o Fluminense ia ganhar. Eu também achei. Vamos para a Sul-Americana. O Unión La Calera empatou com o Cruzeiro por 0-0. O Cruzeiro... O Deportivo
Garciliaço empatou com o Cuiabá em casa. Olha que o Cuiabá não jogou lá, hein? Não, é isso, exatamente. Isso. O Argentinos Júnior venceu o Corinthians por 1-0. Isso, eu não prefiro opinar, não. O Danúbio perdeu para 1-0 para o Atlético Paranaense. O Bragantino venceu o Sportivo Luquenho em casa por 2-1. O Fortaleza ganhou do Boca Juniors. Resultado poderosíssimo. Que prazer em falar isso, tá? Porque a gente botou o Boca Juniors no bolso, né? No Corinthians, né? O Fluminense também. 4-2 para o Boca Juniors. Resultado incrível do Leão lá em Fortaleza. E ontem o Internacional, às 23 horas da noite, teve o jogo contra o Delfim lá no Equador e venceu com gols de Rafael Santos Borré e o gol de Wesley por 2-1. Primeira vitória do Inter na Sul-Americana. Resultados da terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Fluminense 2, Vasco 1. Bragantino 1, Corinthians 0. De novo. Grêmio 1, 0 Cuiabá. O Atlético Mineiro venceu o Cruzeiro por 3-0. Palmeiras e Flamengo seguiram empatados na Estaca 0 por 0-0. O clássico Bavi, Vitória empatou em 2-2 com o todo-poderoso Bahia City. O Furacão encontrou o Inter lá na Liga Arena e ganhou de 1-0. Exatamente. O São Paulo venceu o Atlético Goianiense num duelo difícil lá em Goiânia. E o Botafogo atropelou, simplesmente passou o carro em cima do Juventude por 5-1 no Newton Santos. No Newton Santos, estádio Newton Santos. Eu já estive presente no estádio Newton Santos, estádio bonito. Estádio muito bonito. Parabéns aí ao Botafogo. Conexão FM. Vai, começa. Vamos falar um pouquinho de Europa. Manchester City aceita pagar 554 milhões para assinar com a estrela do Barcelona. O Barcelona pode perder um importante jogador para a próxima temporada do futebol europeu. A equipe espanhola, já eliminada da Champions League, pode ter novos problemas muito em breve. Inclusive, um grande reviravolta aconteceu. Semanas após anunciar que deixaria a equipe ao fim da temporada, a Xavi mudou a ideia e decidiu permanecer no projeto. Ao mesmo, o Barcelona buscará reforços, porém ainda em uma situação financeira delicada. O time pode perder um importante jogador para Pep Guardiola. E que, de acordo com o portal Todos Fichajes da Espanha, o Manchester City já está em contatos para saber o quê? A possibilidade de contratar o ainda jovem meio-campista Golden Boy de 2020, Pedri. O Mas Fizarres da Espanha ainda repercute uma possível proposta de 100 milhões de euros. Na atual cotação da moeda, os valores correspondem a casa de 554 milhões de reais. Pedri é considerado um dos grandes talentos desta geração. O Bruno Guimarães pode trocar o Newcastle por potência da Premier League por 640 milhões. O Bruno Guimarães é, sem sombra de dúvidas, um dos principais jogadores da seleção brasileira, sendo figura recorrente nas convocações desde 2022, fazendo uma grande temporada pelo Newcastle e podendo fechar com o gigante inglês. Mesmo sendo um dos interesses principais do Manchester City, o destino de Bruno pode não ser a equipe do Etihad Stadium, mas sim outra grande potência da Premier League, o Arsenal. A informação é de que o portal Telegraph foi confirmada por Team Talk, que trouxe novas atualizações sobre os interesses dos Gunners. O portal afirma que Bruno já tem a aprovação de Edu Gaspar e Mikel Arteta para jogar no clube londrino, que deve avançar durante a abertura da próxima janela. A fonte ainda publica que o clube está avaliando a possibilidade de pagar 100 milhões de libras, 640 milhões pelo jogador, que é visto como a peça que falta para o meio de campo da equipe. Conexão FM. O Manchester United, coloca o Casemiro e Rafael Varane nas listas de possíveis vendas. Gui, esse aqui eu vou falar, e se tu quiser me interromper pra falar alguma coisa, cara, é bem válido, é bem bem-vindo. Vindo de uma péssima campanha na Premier League, a diretoria do United resolveu não permanecer com os atletas em seu plantel para a próxima temporada. Quem é certeza de sair pelo menos na segunda imprensa britânica são o brasileiro Casemiro e o zagueiro francês Varane. O jornalista Stephen Batts informa que o Manchester United pretende negociar Casemiro e Rafael Varane no final da temporada. Ambos os jogadores vêm tendo um desempenho abaixo e perderam seus postos no time titular de Erik ten Hag. Insatisfeitos com a postura de ambos atletas, a diretoria dos Red Devils decidiu colocá-los à disposição interessados. O possível destino de Casemiro é a Arábia Saudita. Que? Se eu fosse ele, eu não voltava pro Brasil agora, não voltaria pro São Paulo. Eu iria pro Real Madrid, não? Mas o Varane ainda tem futuro em aberto, então nenhum potencial novo no clube.
A imprensa europeia reporta que outro brasileiro deve ser negociado em breve pelo United, que é ele. Eu sei quem você está pensando, o Antony. Não tem motivo do Antony ser negociado. Eu acho que a mídia inglesa cai muito em cima dele e o cara joga o futebol dele muito bem. Que aguarda possíveis propostas para sua negociação. Como dito anteriormente, Erik ten Hag também deve se despedir do gigante britânico e deve ser substituído por Gareth Southgate. O atual treinador da seleção inglesa. Tem que fazer que nem Harry Potter. O Southgate é um excelente treinador, está desde 2016, se não me engano, na seleção inglesa. E deve ser o treinador do United. E outro cara apareceu com interesse de querer treinar o Manchester United, que é o Thomas Tuchel, que é treinador do Bayern de Munique, que deve deixar o clube alemão. O craque do Manchester City é aprovado de última hora para reforçar o Real Madrid. Real Madrid quer contratar um nome grande e o nome do Manchester City do futebol europeu. Um nome que é consideravelmente especulado no Real Madrid é o de Erling Haaland. O norueguês soma 39 jogos disputados na temporada, com 31 gols e 6 assistências. Outro jogador que vem sendo ligado é o meia Bernardo Silva, que também é alvo do Paris Saint-Germain e Barcelona. No entanto, se depender de Florentino Pérez, a prioridade será outra. Isso porque, conforme repercutido pelo portal Mais Fizarras, Florentino Pérez tem a intenção de levar o espanhol Rodri para o Real Madrid. O jogador vive um grande momento na Inglaterra. No entanto, as informações do portal Futebol Espanha revelam que um acordo para a próxima janela é bastante improvável. A ideia seria um movimento para 2025. Rodri Hernández está com 27 anos de idade e soma 43 jogos disputados na atual temporada, com 8 gols marcados e 11 assistências fornecidas. É considerado um jogador extremamente completo. Conexão. Saindo da Europa e indo para o Brasileirão, o Flamengo pode sofrer grande chapéu e perder Oscar para a gigante da Europa. O Flamengo é um dos principais interessados na contratação de Oscar, que hoje, com 32 anos de idade, o atleta segue tendo enorme moral no mercado da bola. No futebol brasileiro, outros 3 times aparecem ligados ao Oscar. Um deles é o Internacional, pelo qual o time atleta brilhou antes de rumar ao futebol europeu para defender o Chelsea, que a Europa, inclusive, também aparece como possibilidade. Isso porque, conforme indicado pelo jornalista Jorge Nicola, o próprio Chelsea pode tentar a contratação do jogador. A informação, claro, pegou todos de surpresa, porque além disso, o retorno à Europa já tinha sido citado como uma possibilidade para o futuro de Oscar. Porém, até o momento, ainda não há nenhuma definição quanto a isso. O West Ham decide fazer proposta para ter atacante do Corinthians. O Corinthians pode perder um importante jogador na janela de transferências do futebol brasileiro. Enquanto isso, a diretoria segue de olho no mercado da bola, ao mesmo tempo em que novos nomes podem chegar, outros podem sair. O West Ham da Inglaterra pode ser o destino para um titular. Isso porque, de acordo com o jornal Daily Mirror da Inglaterra, o time de Lucas Paquetá está preparando uma oferta oficial para contratar o ponta Wesley, joia do Coringão. Conforme repercutido pelo portal Meu Timão, o jornal define Wesley como um deslumbrante ponta brasileiro. Ele que tem a multa de 100 milhões de euros, 552 milhões para o exterior. O portal, inclusive, também é alvo de outros importantes do time do cenário europeu. Recentemente, o nome do avançado foi ligado às equipes como Real Betis e Paris Saint-Germain. Conexão. Quem ouve gosta. O Flamengo prepara investida para fechar com o grande nome do Boca Juniors. O Flamengo quer contratar um dos principais destaques do Boca Juniors para a segunda metade da temporada do futebol brasileiro. Isso porque, segundo o portal El Crack Desportivo da Argentina, o Flamengo está interessado na contratação do lateral direito peruano Luiz Advíncula, que foi ex-Ponte Preta em 2013 e é que um dos principais destaques do Boca Juniors para o meio do ano. Mesmo aos 34 anos, o atleta segue sendo titular absoluto na equipe de Juan Riquelme e a publicação, inclusive, garante que o ex-meia fará jogo duro pela liberação. O Palmeiras recusa propostas por Luiz e Guilherme e define valor para negociar o meia. O Palmeiras já recusou pelo menos 2 propostas pelo jogador de 18 anos, tendo que a ideia é negociá-lo por um valor bem acima dessas ofertas, que mesmo novo, o jogador já vem despertando a atenção de outras equipes de fora do Brasil. Nos últimos meses, Liverpool e Mônaco surgiram como principais propostas de 20 milhões de euros, que convertendo para a moeda daqui, sai 110 milhões de reais, que segundo o jornalista Jorge Nicola, isso tudo é bem possível. Contudo, nos 2 casos, o Palmeiras entendeu que as propostas eram baixas pelo jogador e recusou. Que, segundo Nicola, a ideia do clube para com o jogador é vendê-lo por pelo menos 50 milhões de euros. Conexão.
A quarta rodada do Campeonato Brasileiro começa com Vasco e Criciúma amanhã às 4 horas da tarde. O Cuiabá encontra o Atlético Mineiro sábado às 6:30 da tarde. O Bahia vai encontrar o Grêmio sábado às 21 horas. Flamengo contra Botafogo, que é um clássico, que vai ser no domingão às 11 horas da manhã. Que jogo bom, hein? Cruzeiro e Vitória domingo às 16 horas. Vamos lá. Corinthians e Fluminense. O meu Corinthians e Fluminense. Mas vamos preparar o SUS aí, porque já vamos ter um ataque cardíaco. Domingo, às 4 horas da tarde. O Fortaleza irá enfrentar o Bragantino no domingo às 6:30 da tarde. Na Casa do Juventude, eles encontram o Atlético Paranaense, domingo também às 6:30 da tarde. No estádio Alfredo Jaconi, lá em Caxias. O Inter vai enfrentar o Atlético Goianiense no domingo às 20 horas. E vamos ter o famoso Choque Rei São Paulo e Palmeiras na segunda-feira, dia 29, às 8 horas da noite. E vamos para o bolão. Valendo o Kit Kat. O show do esporte sempre faz esse bolão, e aí o Rafa é o momento que ele participa, né? Hoje eu acertei um bolão, hein? Nós vamos fazer sobre 2 jogos. O Flamengo e Botafogo e o Choque Rei entre São Paulo e Palmeiras. Vamos lá. Rafa, quanto que você acha que vai dar Flamengo e Botafogo? Flamengo e Botafogo, 1-0 Flamengo. 1-0 para o Flamengo. Luiz Ribeiro. O mesmo. 1-0 para o Flamengo. Eu já aposto na vitória do Botafogo. Eles estão no Maracanã. Eu já aposto na vitória do Botafogo. O Botafogo vem de 2 jogos muito bons. Venceu, né, na Libertadores por 3-1 e venceu o Juventude por 5-1. Então são 8 gols marcados em 2 jogos. Eu acho que vai ser 2-1 esse jogo para o Botafogo. Show de bola. Acho que jogo bom, hein? E o Choque Rei São Paulo e Palmeiras, vamos começar com o Luiz. Quem tu acha que ganha esse jogo aí? Eu não sou palmeirense e também não sou São Paulino, mas 1-1. 1-1. Rafa? Pelo fato de ser difícil, cara. Os caras eu gostei do palpite, mas. Eu gostei do palpite, mas eu vou chutar 2-1 Palmeiras. 2-1 Palmeiras? É provável também. Tudo é possível. Cara, eu vou falar um resultado meio difícil aqui. 2-2. Ah, tá. Pensei que você ia falar 5-0. Eu acho que é um empate com muitos gols, porque a equipe do São Paulo, a equipe do Zubmendi é uma equipe que joga pra cima, que joga pra frente, buscando o ataque a todo momento. E o Abel Ferreira também tem esse estilo. Então vai ser uma troca de dominâncias durante a partida o momento inteiro. Se você analisar taticamente como essas equipes são desenhadas, elas se desenham, né? O Abel tem um desenho tático já pré-montado que faz com que o Palmeiras seja ofensivo dentro de casa e mande no jogo dentro de casa. E o São Paulo, com o Zubmendi, que gosta de ter o domínio do jogo, também vai querer fazer o mesmo. Então vai ser ali um duelo interessante. Acho que um 2-2 tá de bom tamanho. Conexão! Vamos hoje com a participação de Luiz Felipe Prebianca, que tem um projeto de natação em águas livres. Solta o áudio dele, Rafa, faz favor. Olá, muito boa noite a todos. Boa noite, Guilherme, os amigos da rádio, todos os ouvintes. Primeiramente quero agradecer aqui a oportunidade, né, de estar podendo divulgar o nosso trabalho, né. E então quero deixar esse anúncio aqui, mais do que nunca um convite, né, para que todos possam participar da nossa associação. Somos ainda um bebê, né, mas somos a Associação dos Nadadores em Águas Abertas de Balneário Camboriú. Nós fundamos essa associação recentemente porque muitas pessoas, né, tinham a vontade, né, o desejo de nadar aos finais de semana em grupo, né. Então começamos a nos unir. Nasceu a associação e agora nós já temos um espaço físico ali na Avenida Atlântica, esquina com a Rua 3800, é o nosso local de encontro. Deixo aqui também o nosso @iswim, né, @ISWIM, e o nosso telefone 479-9999-4167, 479-9999-4167, ok? Vocês estão todos convidados, né, a participarem. Amanhã nós teremos treino. Quem não nada ou quem não pode nadar, a partir das 8 horas teremos também ali um professor, um educador físico, trazendo ali um treinamento funcional para todos que estiverem ali presentes, ok? No link também da bio, do nosso Instagram, da nossa página, você pode acessar e entrar já no grupo do WhatsApp ali e você vai ter todas as informações. Um grande abraço a todos, obrigado! Luiz
Felipe Prebianca estará presente no Show do Esporte na semana que vem para falarmos mais sobre esse projeto dele. Muito obrigado, Luiz, pela sua participação hoje. Valeu, Luiz. Rafa, vamos com o Momento Motivacional com Guilherme Redana. Conexão FM. Hoje, né, momento motivacional Guilherme Vedana é uma coisa que eu criei, né? Foi tu tem que ter um bloco só teu nesse programa, né? Pode ser um bloco de versículo, um bloco do Londrina, mas... Um bloco de versículo pra galera, pros jovens. Versículo diário com Luiz Ribeiro. Exatamente. Então, a partir das próximas semanas do Show do Esporte, vocês verão isso. O momento motivacional ele foi criado com várias intenções. A primeira é passar uma mensagem pra vocês, uma mensagem importante. Eu vejo muitas pessoas, e nós mesmos às vezes colocamos empecilhos pra gente mesmo. Falamos desculpas para não fazer certas coisas, enfim. Tudo a gente tem que entender que o nosso tempo, as coisas que a gente faz, as nossas obrigações, o nome próprio já fala, né? São obrigações. Temos que fazer. Obrigado. Podemos não gostar de fazer, mas temos que fazer. Sim. Tipo lavar louça. Tem gente que não gosta, mas tem que lavar. A pia tá cheia de louça. Você tem que lavar a roupa, mas tem gente que não gosta de lavar roupa. Não. Então, pensa no bem. A gente tem que ser mais humano em alguns momentos e pensar no bem do todo. Não só pensar no nosso bem. Como seres humanos somos equipes, né? Nem teve aquela campanha em 2020, né? Somos todos um time só e tal. Isso é realmente importante. Somos todos um time só. Somos iguais, pessoal. Independente se você ganha uma bagatela alta no seu final do mês, no começo do mês, e uma pessoa ganha uma renda baixa, todo mundo é igual. Então, ser humano. Todo mundo é ser humano e a gente precisa, talvez, fazer com que esse lado humano ele esteja mais presente. É presente. Porque parece que em certos momentos essas coisas elas ficam fora do tempo, assim, elas se prendem, parece que sai. E não é porque você é da Zona Sul que você é o melhor, não é que você é da Zona Norte que você é o pior. Não tem nada a ver disso. Todo mundo é igual. Você tem defeito, o outro tem defeito. Entendeu? Sim, e somos seres humanos e nos olhos de Deus somos todos iguais. Amém, né? Então, amém. Independe da condição, independe de qualquer coisa, a gente tem que fazer isso. E uma coisa que é importante que é o seguinte, o tempo, que é uma coisa que eu falei na semana passada, o tempo que a gente tem na nossa história, nossa trajetória na Terra, nosso tempo e nossa história não são duas coisas que não andam juntas. Não. Porque nós podemos ter 15, 30 ou 40 anos e teremos uma história para contar. E nós, como seres humanos, pessoas, precisamos ouvir essas histórias para fazer com que essas pessoas se sintam representadas, para fazer com que cada um fale um pouquinho. Então, eu acho que esse é o momento motivacional que temos para hoje. Semana que vem estaremos com o Luiz Felipe Prebianca para falar aqui conosco no Show do Esporte. E vamos para os merchans finais? Abrir um pouquinho a boca aqui para falar. Pessoal, semana que vem não estarei aqui presente no Show do Esporte, né? No próximo dia 3. No Show do Esporte número 13. Porque eu estarei de viagem, estarei viajando para uma viagem que foi de imediato, não é viagem para tirar um tempo, não. É uma viagem para minha cidade. Última hora, né? Eu nasci em Londrina, Paraná. Mas mesmo estando em Londrina, eu irei produzir conteúdos para vocês, exatamente. Eu vou no primeiro estádio do Londrina, que foi o VGD, Vitorino Gonçalves Dias, que lá tem a estátua do Carlos Alberto Garcia, e quem está lá presente comigo é ele mesmo, o Carlos Alberto Garcia. A gente vai estar fazendo uma cobertura juntos e irei na casa dele também para tomar um café com ele. Teremos o momento café com o capitão, né, ou café com o bem amado, como chamam eles, e o rolê com o capita. Se quiser me ligar no Zoom, eu faço isso aí. Relaxa, eu vou pegar um livro dele.
Inclusive eu estou planejando uma viagem para Londrina em julho para produzirmos conteúdos para o Show do Esporte por lá. Meu Londrina. Vamos com os merchans finais do programa, que é o seguinte. Bora lá. Nos segue no programa Underline Show do Esporte. Estamos quase chegando aos 1.000 seguidores do programa Underline Show do Esporte. Olha só aqui. Uma coisa que eu tenho pra falar pra vocês. 700 seguidores, assim, 150 pra pá. Posso falar uma coisa? Fale. Se vocês querem muito uma coisa, querem realizar, querem ir atrás e não estão conseguindo, ajoelhe no chão, levanta a cabeça, peça, tenha fé e, claro, vai atrás dessas coisas, vai fazer, porque Deus não dá nada de graça. Teremos muitas surpresas que vai aparecer nesse programa Show do Esporte. Anota aí. Anota aí. Anota aí. Sexta-feira que vem tem um grande anúncio pra fazer. Tem um grande anúncio. Não iremos dar spoiler, não iremos cochichar alguma coisa. Vamos dar spoiler nos stories, então seguem a gente. Acompanhem os stories. É só colocar aí. Programa Underline Show do Esporte. E eu tenho uma coisa pra dizer. O nosso podcast alcançou os 1.000 seguidores. 1.100 seguidores. Estamos com 1.060 nesse momento. 1.060. E o nosso primeiro convidado de junho é quem? Será o nosso produtor Rafael maravilhoso. Estará presente no nosso podcast, @NemFoodcast. Vocês podem seguir a gente lá. Estamos com 1.000 seguidores. Chegamos a uma grande marca. Estamos muito felizes com isso. Nos segue nas nossas redes sociais pessoais. Verdana _Gui, onde eu posto conteúdo todos os dias e músicas afins. E o meu, Luigi _Ribeiro _. Exatamente, pode seguir a gente lá que tem muito conteúdo pra vocês. O Luigi vai estar em Londrina, vai fazer conteúdo pra gente. E galera, não vou estar presente aqui dia 3, mas o Gui vai estar aqui com o Grande Rafa, é o comentário Grande Rafa. E quem vai estar aqui conosco na primeira vez? Luiz Felipe Prebianca estará conosco no próximo Show do Esporte. Eu vou estar acompanhando a live pelo Instagram, então já acessem lá, como eu falei. Estarei acompanhando a live de sexta-feira pelo Instagram. Estarei no chat, qualquer dúvida, mandem no chat que eu irei responder. Mas, galera, desejo toda a audiência pro Gui aqui na sexta-feira e pode ficar tranquilo que irei voltar logo. Não estou doente, eu só vou tirar não vou conseguir vir. Tá tudo certo. E vamos pra cima, porque semana que vem tem mais Show do Esporte. Vocês podem nos ouvir na Rádio Conexão 103.3, na site da Rádio Conexão também. Vocês podem nos ouvir também no aplicativo da Igreja Embaixada. Vocês podem nos ver com imagens e bastidores no perfil do nosso Instagram, programa _ Show do Esporte. E até semana que vem! Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou, que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo.